E aí, amigos, tudo bem com vocês? Como é que vão todos? Bem, esse vídeo aqui, ele é um vídeo resposta a dois outros vídeos, né, de dois canais diferentes, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição quais são os vídeos que eu estou respondendo, tá? Um afirma que pode provar que Deus existe, e o outro faz um desafio aos ateus e agnósticos, né, para provar que Deus não existe. Esse meu vídeo aqui é uma prova para mim, certo? Uma prova mais do que convincente que esse Deus deles não existe. Ok, gente? Então, vamos começar. Os religiosos dizem que Deus é perfeito, mas sabemos que na perfeição não se admite falha, fraqueza, derrota, ignorância, incapacidade ou inferioridade. E claro, nenhum tipo de sentimento negativo, como ódio, rancor, sentimento de vingança, intolerância ou indiferença. O perfeito é invencível, insuperável, indiscutível, infalível. É o máximo em poder, amor, justiça, sabedoria, inteligência, misericórdia e todos os atributos positivos possíveis. Sentimentos negativos são atributos humanos e não atributos de um Deus perfeito, pois eu já mostrei o que é a perfeição. Bem, como é que eu vou provar então que esse Deus que eles falam que existe, não existe? Bem, usando a lógica. Não vou usar aqui sentimentalismo. Não vou cair aqui em falácias do tipo apelo à piedade, de jeito nenhum. O que eu quero mostrar aqui é de uma maneira lógica e racional que esse Deus deles não existe. Fazendo como? Comparações, comparativos. Eles gostam muito de falar que nós podemos saber que Deus existe, né, a prova que Deus existe, olhando a natureza, olhando o universo, olhando as árvores, o vento, etc, etc. E eles usam muitos, né, das coisas que nós temos aqui ao nosso redor como perfeição, onde sabemos que nada disso aqui é perfeito, né? Tudo tem seu mecanismo de funcionamento, mas nada é perfeito. Muito menos o olho humano, gente. Então, para deixar bem claro isso aí. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar sobre o vento, né? Embora nós não possamos ver o vento, nós podemos medi-lo, né, sua intensidade, podemos senti-lo no nosso rosto, podemos pesá-lo e podemos ver suas ações, né, o que ele balança as árvores e tudo mais. Então, embora eu não possa ver o vento, eu posso ter outros critérios para analisá-lo. Vamos agora para a eletricidade. Embora eu não possa ver a olho nu a eletricidade passando no fio, eu posso senti-la se eu tocar no fio. Eu posso ver as suas ações quando ela faz mover algum tipo de circuito eletrônico ou elétrico, né? E também posso até escutá-la. Se você aumentar a eletricidade até um ponto, ela começa a provocar ruído. Ou seja, temos mecanismos de saber que, embora não possamos ver, nós possamos saber que existe, né? Temos como medir, como pesar, como constatar e principalmente observar as suas ações. Nós podemos observar o que o vento é capaz de fazer. Nós podemos observar o que a eletricidade é capaz de fazer. Através da observação, provamos que esses itens, essas coisas existem. Pois bem, e para provar que Deus existe? Bom, eu estou de acordo com os religiosos que Deus é algo superior a mim. E que eu não posso simplesmente nem medir, nem pesar algo que está além do meu conhecimento e minha compreensão. Posso sim. Porém, eu, por menor que eu seja, sou capaz de observar suas ações. Poderíamos ver as ações de Deus, mas não venha me dizer que as ações de Deus são curas milagrosas, porque isso não tem prova, certo, gente? Não existe nenhum laudo que comprove, nem sequer uma pessoa se curando aí de diarreia, tá? Nem muito menos um braço amputado crescer, uma perna amputada crescer, tá? Um câncer, quando retrocede, quando você vai olhar a pessoa, ela já passou 5, 6 anos no hospital tomando todo tipo de remédio. Aí o cara passa 5, 6 anos, sei lá, até mais, no hospital, tá? Tomando todo tipo de remédio e depois diz que foi Deus que curou, né? Então você tira todo o crédito da medicina que está por trás dele. Seria Deus que curasse se a pessoa fosse numa igreja e na mesma hora fosse curada sem nunca ter colocado os pés em nenhum tipo de hospital. Ainda assim, tem um efeito placebo, que é facilmente detectado, que a mente faz o corpo se curar, né? Todo mundo conhece esse tipo de coisa. Mentes influenciáveis podem absorver o efeito placebo e se curar de coisas mais simples. Então não venha colocar isso como prova
de evidências da presença de Deus, tá? Então não vamos colocar. Então, como é que eu vou colocar evidências que comprovam que esse Deus não existe? Através da falta de suas ações. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero citar aqui, as guerras, tá? As guerras. Mas eu não vou puxar para o lado normal, que seria o lado sentimentalismo. Oh, milhões de pessoas morreram, que seu Deus não tem compaixão. Não. Eu vou falar o que é correto, ok? Através da lógica. Então, veja bem. Na guerra, na Segunda Guerra Mundial, qual era o povo escolhido por Deus? Não eram os judeus? Eles não são descendentes de uma raça, né, de povos, dos hebreus, antigos hebreus, do povo escolhido, do povo que o Javé estava do lado, que fez grandes milagres e maravilhas? Pois bem, esse mesmo povo na Segunda Guerra Mundial aí, descendente desse povo aí de Deus, quase foi dizimado. Não é que morreu algumas pessoas não, quase desapareceram da face da terra. E a minha pergunta é, onde estava o Deus deles nessa hora? Duas questões, né? Duas possibilidades. Ou esse Deus não existe, por isso ele não fez nada, ou ele não se importa. Ele não estava nem aí para as crianças, velhos, pessoas de todo tipo, idade, classe social que morreram na Segunda Guerra Mundial, que eram judeus. E se ele não estava nem aí, ele estava indiferente, ou seja, ele não teve misericórdia. E se ele não teve misericórdia, ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, não pode ser chamado de Deus. Portanto, o seu Deus não existe. Segundo exemplo de guerra, Hiroshima, Segunda Guerra Mundial. A bomba caiu lá dos americanos, que matou entre Hiroshima e Nagasaki, 2 dias depois. Mataram mais de 100 mil pessoas. Me diga, onde estava Deus nesse momento? Você pode dizer, não, mas aí foi o livre-arbítrio do homem, né? Os homens que controlavam a bomba que quiseram jogar lá, foi o livre-arbítrio do homem. Tá, você tem o livre-arbítrio de poucas pessoas, um punhado de pessoas, um presidente, os membros, né, do seu parlamento ali e tal, e os executores, os pilotos e tal, as pessoas que jogaram a bomba ali. Temos o livre-arbítrio dessas pessoas sobrepujando o livre-arbítrio de mais de 100 mil pessoas que morreram ali, que não queriam morrer, tá? Então você tem um livre-arbítrio de umas pessoas, de algumas, de um punhado, sobrepujando o livre-arbítrio de muitos. Bem, se aqui na Terra um juiz qualquer sabe que isso aí é injusto, né? Você pegar o sentimento de poucos e sobrepujar o de muitos, imagine um Deus sendo perfeito. Isso aí seria a mais de que prova da injustiça dele. Se ele é injusto, ele não pode ser chamado de perfeito. Se ele não é perfeito, ele não é Deus. Segundo ponto que eu quero colocar aqui, né? Segunda questão. Catástrofes naturais. O que nós mais vemos no mundo aí são coisas acontecendo. Furacão, terremoto, tsunami, né? Todo tipo de coisa levando vidas humanas, né? Detonando pessoas, matando milhares de pessoas a cada ano. Você acha que quantas dessas pessoas que vão morrendo pelo mundo, principalmente naquele furacão que teve nos Estados Unidos, 2005, Katrina, se eu não me engano, quantas pessoas você acha ali que eram cristãos? Quantas daquelas pessoas você acha que pediram por suas vidas? Você tem uma ideia? Hoje os Estados Unidos é um dos países mais religiosos do mundo, certo? E você pode ter certeza que aquelas pessoas que morreram ali, mais de 1000 pessoas naquela tragédia, naquela inundação ocorrida por causa do Katrina, eram religiosos, pessoas que pediram por suas vidas, pessoas que pediram a Jesus para ser salvas. Entendeu? E mesmo assim não foram atendidas. Onde estava a misericórdia de seu Deus aí? Duas questões novamente. Ou ele não existe, ou ele não é misericordioso. Se ele não existe, tudo bem. Se ele não é misericordioso, ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele não pode ser chamado de Deus. Então, segundo ponto aí. Terceira evidência que eu quero colocar aqui. Desastres e assassinatos. Temos o caso da família Nardoni. Pessoas religiosas que assassinaram a própria filha, uma inocente. Temos o caso daquele menino que foi arrastado pelo carro, embora sua mãe tenha pedido por Deus, misericórdia de Jesus, para que aquele pessoal não fizesse aquilo com o filho dela. Mesmo assim, Deus não poupou a criança. Ela foi arrastada, ela foi morta. Então há uma indiferença, né? Há um conceito aí de falta de misericórdia, falta de amor. Você tem o caso daquele avião pequeno, Legacy, que bateu numa aeronave maior. E, embora uma aeronave maior com muito mais pessoas, o acidente causou as mortes dessas pessoas, um número muito maior. E do avião menor, com menos pessoas, inclusive com as pessoas que causaram o acidente, ou seja, com os irresponsáveis, não aconteceu nada. Eles chegaram ao destino deles e até hoje ninguém tem
nenhum tipo de justiça quanto a isso, né? A verdade é essa, eles saíram ilesos, né? Então, vamos supor que Deus existisse. Qual seria, o que seria esperado daquele acidente ali? Que os causadores morressem. Eles estavam no avião menor, foram irresponsáveis, desligaram o sensor lá, o eletrônico, e eles causaram aquele tipo de acidente. Mas não, a vida é diferente, né? A vida real, o mundo real é diferente. Quem morreu foram os inocentes, que não tinham nada a ver com isso. O avião estava no rumo certo, na rota certa, na hora certa, né? Foi atingido por aqueles irresponsáveis, mas quem morreu foram as pessoas inocentes. Agora eu te pergunto, daquele voo ali, quase todos ali não eram cristãos? Claro, como é que eu sei? Funeral religioso que todos tiveram, não é? Ali a maioria era cristão, se não todos, daquele voo. E aquele voo não se explodiu no ar, não. Ele bateu e foi se quebrando enquanto caía, certo? E enquanto caía, as pessoas estavam em terror, em horror. Com certeza pediram por sua vida, né? Pediram para Jesus, para Deus, para livrá-los daquele problema ali, daquela morte certa. Mas mesmo assim, não houve salvação. Se isso não é uma prova para você, para mim é uma prova, certo? E aquele caso da igreja Renascer, que caiu o telhado e matou algumas pessoas? Tem um caso, uma evidência mais forte do que essa? As pessoas estavam ali dentro, estavam orando, clamando a Deus, pedindo por sua vida, né? E o telhado cai e mata as pessoas lá dentro orando. Ou seja, Deus não está se importando nem por quem ora e pede por eles, nem para quem não ora e não pede. Não tem importância nenhuma. Portanto, esse tipo de coisa só nos leva a dois tipos de resultado. Ou Deus não existe, ou Ele não está nem aí para nós humanos. Se Ele não está nem aí, volto a dizer, Ele é insensível, Ele não tem misericórdia, não tem bondade, não tem amor. Portanto, Ele não é perfeito, portanto, não é Deus. É isso aí, gente, que eu queria mostrar para vocês. Essas são as minhas evidências e provas que esse Deus não existe. Se existe um Deus nesse universo, Ele fez tudo e nos deixou ao nosso próprio destino. Fazemos o nosso destino. Seguimos em frente. Porque essas injustiças que existem nesse mundo, embora exista o livre-arbítrio, que muita gente vai poder falar sobre o livre-arbítrio, o livre-arbítrio é a capacidade do indivíduo tomar decisões para a sua própria vida e não para atingir a vida dos outros. Se eu faço alguma coisa que atinge a vida dos outros, como Deus é o grande juiz, Ele é o dono da justiça, Ele tem que interferir. Até nós aqui na Terra sabemos isso, o juiz aqui da Terra sabe disso. Você está na sua casa, você tem o livre-arbítrio de escutar seu som, sua música. Mas se você aumenta demais e incomoda seus vizinhos, a justiça vai decretar que você não faça mais isso, com punição. Porque o seu livre-arbítrio está interferindo na vida dos outros. Se você tem um carro, um automóvel e tem a sua garagem, você tem o livre-arbítrio de tirá-lo e colocar a hora que você quiser. Se você pega o seu carro e coloca na porta dos outros, na garagem dos outros, você já não tem, você já está interferindo no livre-arbítrio das outras pessoas, do ir e vir. Esse é o tipo de conceito de justiça. O livre-arbítrio é para tomar as decisões da sua vida e não quando influencia a vida dos outros. Se eu crio uma bomba que vai matar outras pessoas, o meu livre-arbítrio está interferindo no livre-arbítrio dessas outras pessoas. Portanto, se Deus é justo de verdade, Ele deveria interferir. Se Ele não interfere, Ele não existe ou Ele não tem misericórdia, não é juiz, não é justo, portanto, não é Deus. É isso aí, gente. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Abraço a todos e até mais.